Fala aí, meu respeitável público. Boa noite para vocês. Demorou mais do que eu queria para fazer esse vídeo. O prévia de Champions é sempre bastante ocupada. Eu assisti a entrevista do Laporta, falei alguma coisa no Twitter, mas não consegui gravar um vídeo com calma imediatamente depois. Então, ainda em tempo, cá estou. Se você está chegando aqui e não é inscrito, eu não falo só de Barcelona aqui, eu falo de vários outros temas. Se você já é inscrito, você já deve saber disso. Então vamos lá, se vocês puderem curtir isso aqui e comentar, eu agradeço. Eu vou falar sobre pontos objetivos do que disse o Laporta, algumas coisas sobre o que ele não falou e também o que eu avalio do que, por que ele disse o que ele disse. Começando, e de vez em quando eu vou olhar para baixo, é porque eu tô com um tablet aqui, tem muitos tópicos nesse vídeo e eu não quero perder nenhum. Então, como não é uma linha do tempo de jogo, que eu lembro o que aconteceu num jogo, não quero esquecer nada, então de vez em quando eu vou olhar aqui para as minhas anotações. Primeiro ponto sobre o que fala o Laporta. Além de, claro, negar a existência da compra de árbitros e tal. Ele remarca, muitas vezes no início da aparição dele, para quem não viu, foram 2 horas. Na primeira meia hora, o Laporta explicou tudo e depois ele ficou 1h30 respondendo perguntas dos jornalistas. Primeira coisa que ele fala, além de dizer que o Barcelona não comprou árbitros, é que existe um departamento de compliance no Barcelona. O que o compliance de uma empresa é? Ele é o setor que fala se a empresa está fazendo alguma coisa que não deve. O compliance fala, olha, vocês não podem contratar um ex-árbitro que está vinculado à comissão de arbitragem, por exemplo. Então, existe desde 2017 esse setor de compliance no Barcelona. O compliance de uma empresa é basicamente a ética da empresa. Então, ele fala o que não é ético ou o que é ético se fazer e tal, e debate essas questões. O Laporta fala que existe desde 2017 esse departamento de compliance no Barcelona, que é um departamento muito sério e tal. Por que ele faz isso? Porque nas punições mais pesadas que o Barça pode receber da Justiça Comum da Espanha, em vários pontos se fala que o Barcelona pode receber punições pesadas caso não tenha sido feito nada dentro do clube para interromper essa prática. Quando você tem um departamento de compliance, você pode alegar que sim, que foi feito algo para interromper essa prática. O compliance está lá desde 2017, o contrato com o Negreira se encerrou em 2018, não por causa do compliance. Foi uma opção do José Maria Bartomeu para cortar gastos, segundo ele. O que o compliance do Barcelona fez? Uma auditoria externa, ou seja, investigadores de fora do clube, analisar o clube para chegar a algumas conclusões. O que foram os resultados dessa auditoria? Não encontraram indícios de suborno, segundo Laporta. A empresa contratada foi realmente contratada para fazer serviço de scouting. O valor das faturas muda e ele realmente sobe bastante depois de 2010, porque houve mais jogos e competições a ser analisados. Aqui eu tenho um ponto que é o seguinte: o Laporta justificou dizendo que tinha mais jogos para se avaliar e tal, mas ele também disse, durante esse evento de hoje, que as competições europeias não eram avaliadas, só as competições espanholas. Então, dentro das competições espanholas, não teve mais jogos, nem para o Barcelona, nem para o Barcelona B, para serem avaliados, mas é a justificativa que ele deu. E ele mostrou o que para mim é o ponto alto de toda a aparição do João Laporta: 629 relatórios, 43 DVDs e ainda outros 4 relatórios dizendo que ainda poderiam ser mais do que isso, só que a cada 5 anos o Barcelona destrói as coisas antigas, simplesmente porque senão vai acumulando coisa demais. Então, entre 2014 e 2018 tem 43 DVDs e 629 relatórios. Para mim esse é o ponto alto, porque mostra que realmente tinha muito relatório, tinha muito DVD, tinha muita prova realmente documentada de que existia um serviço de scouting. O que não prova isso daqui é que existia só um serviço de scouting. Podia ter o serviço de scouting que era feito via fatura, que pagava imposto, tudo certinho, para maquiar outra coisa. Isso também pode acontecer, né? Você tem ali um serviço que é prestado, mas na verdade está fazendo outra coisa por trás daquele serviço. Quem tem que descobrir se tinha isso ou não é a Fiscalia, a Promotoria da Espanha. Ele mostra esses conteúdos, o que tem desses conteúdos e tal, a partir de 2014. Antes disso ele diz que não tem. O problema de não ter antes disso é como que você vai provar que esse serviço é feito desde antes, e não só desde 2014. Não é possível que não tenha um e-mail, que não tenha uma mensagem, que não tenha nada antes de 2014, para provar que esse serviço existe desde 2001, quando o Negreira foi contratado.
Ele manda recado para a UEFA também, o Laporta, antes de responder as perguntas. Claro que ele manda para Real Madrid, para a La Liga, eu já vou tocar nesses temas. Mas para a UEFA ele fala, deixa a justiça trabalhar, não se pode condenar um clube antes de um julgamento. Isso aqui para mim é muito claro, porque a UEFA pode punir o Barcelona não deixando ele participar da próxima Champions, se a UEFA entender que tem elemento suficiente para considerar o Barcelona culpado. Mesmo que a justiça espanhola daqui a pouco não considere o Barcelona culpado, a UEFA pode se antecipar. Então acho que o Laporta também defendeu ali, e eu acho que ele tirou um pouco o pé do acelerador em uma possível briga com a UEFA, dizendo que foi mal entendido, que o Ceferin já mudou a forma dele falar e tal. Depois o Laporta passa a atacar Real Madrid e La Liga. Ele fala que é um absurdo o Real Madrid ter entrado como parte acusadora, que o Real Madrid foi cínico nisso, porque há mais de 70 anos a gente tem os presidentes dos comitês de futebol da Espanha, que são ex-sócios do Real Madrid, ex-dirigentes do Real Madrid, ex-jogadores do Real Madrid, que o Real Madrid é o clube do regime espanhol, que o Real Madrid é o clube historicamente mais beneficiado. Eu acho que o Laporta mistura muita coisa aqui. Ainda fala que o catalanismo do Barcelona incomoda muitos setores da sociedade espanhola, que não gostam que o Barcelona leve esse catalanismo mundo afora, que isso incomoda também ao presidente da Liga, Javier Tebas, que o Tebas faz tudo para prejudicar o Barcelona. Eu acho que o Laporta vai para muitos pontos que não tem a ver com o centro da questão. Eu acho que é uma estratégia dele de mudar o foco para que isso aqui vire um Barça-Madrid, para que vire uma perseguição da Espanha à Catalunha praticamente. E eu acho que ele mistura muita coisa que ele não deveria ter misturado, porque isso mostra para mim uma defesa fraca. Isso mostra que não tem muita coisa para defender, então que você polui aquilo com muitas outras coisas, como essa perseguição do Real Madrid, como a perseguição de La Liga, para justificar o pouco justificado que se tem. O Barcelona fez uma auditoria, tem um departamento de compliance, meses depois do Laporta sai para falar, e tirando apresentar 43 DVDs e 629 relatórios só a partir de 2014, pouca coisa mais ele tem. As principais questões da entrevista coletiva: o conflito ético, contratar o vice-presidente da comissão de arbitragem. O que o Laporta diz é que contratou o filho do Henriques Negreira, que chama Javier Monteiro, se eu não estou enganado. Que esse era, segundo o Laporta usou o termo várias vezes, o principal responsável pelos relatórios. Então ele fala, olha, não tem um conflito ético de contratar o Negreira, que era o vice-presidente, porque a gente não contratou o Negreira, a gente contratou o filho dele, e não o Negreira. Quando perguntaram para o Laporta o que o Negreira de fato fazia, ele não soube responder. Ele disse que tinha uma relação pai e filho, então que ali devia ter alguma ajuda do Negreira, mas não soube responder. Enquanto o próprio Henriques Negreira já disse que tinha um assessoramento verbal que ele dava ao Barcelona e que ele intuía que a empresa dele tinha sido contratada para manter as arbitragens neutras na Espanha. Então, o Laporta tira completamente o Negreira da jogada, tenta colocar só o filho do Negreira, que fazia um serviço objetivo, como realmente um prestador de serviço para o Barcelona, enquanto o próprio Negreira já admitiu várias vezes para a agência tributária, para a Fiscalia da Espanha, que ele tinha sim um serviço que ele prestava ao Barcelona nesses anos. Então, para mim, fica mal explicado, uma pergunta muito simples, o que fazia o José Henriques Negreira dentro desse contrato que foi feito por 18 anos com o Barça. Ele também fala, é perguntado sobre o que o Barcelona faziam com esses relatórios, se eles eram entregues ou não aos treinadores, porque o Ernesto Valverde e o Tata Martino já disseram que nunca viram esses relatórios, e o Pep Guardiola, naquela mítica entrevista no Santiago Bernabéu, que ele fala do Mourinho, aqui eres el puto jefe, el puto amo, el que más sabe, não quero discutir ni um segundo. Todo barcelonista já viu essa entrevista do Guardiola. Ele fala nessa declaração também que ele não tem árbitros e secretários como o Mourinho para fazer anotações para ele sobre erros de arbitragem. Isso é 2011, o Negreira está contratado desde 2001 no Barcelona. Então Guardiola, Ernesto Valverde e Tata Martino já falaram que não sabiam desses relatórios. O Laporta explicou isso dizendo que não podia falar porque era coisa de justiça e tal. Simplesmente para falar, os relatórios eram feitos por essa equipe do Negreira, eram passados para quem e com qual finalidade. Ele disse que alguns relatórios eram passados para quem interessava e outros não. Aqui eu acho que era muito fácil de se explicar o que era feito com esses relatórios. Cara, são 629 relatórios. Se tem alguém te entregando relatório toda hora,
Não é possível que técnicos que ficaram anos no Barcelona, como o Valverde ficou 3 anos, o Guardiola ficou 4 anos, que em nenhum momento alguém da área técnica, da secretaria técnica, tenha dito para eles, olha, tem aqui, esse árbitro apita desse jeito, esse árbitro se comporta desse jeito, com esse árbitro você tem que fazer isso ou aquilo. Então eu acho que são perguntas muito básicas, o que fazia o Negreiro, para onde que iam esses relatórios, e que ele não saiba responder. Então, o que eu acho sobre a entrevista e a comparecência do Laporta? Que ele tentou mudar foco, passar foco para a briga com Javier Tebas e passar foco para uma briga Espanha-Catalunha-Real Madrid, que é um conflito mais do que centenário na Espanha, é um conflito sem solução, esse conflito do que o Real Madrid pode representar, do que o Barcelona pode representar para a Catalunha, o que um clube historicamente é, e não vai em coisas muito básicas de o que o Negreira fazia, para onde que esses relatórios iam. São perguntas que, se você sabe exatamente como que funcionava o serviço de scouting, onde que chegavam esses relatórios, onde que chegavam esses DVDs, quem pegava, como que distribuía, como que funcionava a dinâmica esportiva dessa coisa, seriam questões mais fáceis de serem respondidas. Outra coisa é, a agência tributária já passou para a promotoria da Espanha, que não tem nenhum indício que o Barcelona comprou os árbitros, está tudo auditado, então assim, todas as faturas que o Barcelona fez estão explicadas essas faturas. Os 7 milhões e 300 mil euros, segundo o Laporta, em 18 anos, é um valor correspondente ao serviço prestado. E por que tinha que ser um Negreiro, ou por que tinha que ser um ex-árbitro, por que não podia ser uma empresa de scouting? Porque o Barcelona entendia que tinha que ser alguém com experiência e conhecimento de como que funciona o futebol e a arbitragem espanhola. Para mim, para mim é ruim, tá, o que fez o Laporta, porque não respondeu todas as dúvidas e não respondeu dúvidas básicas. Então, para ir e praticamente não mudar nada do ponto de vista técnico sobre a coisa, simplesmente tem essa cortina de fumaça da briga com o Real Madrid e com a Liga, mostra que o Barcelona não tem muita coisa. Outra coisa é que a promotoria também não tem muita coisa, pelo visto. Não tem nenhuma prova, não tem nenhum indício de como que comprou, de como que foi feito e tal. Mas eu, sinceramente, como jornalista, como torcedor, como apreciador de futebol, ainda gostaria muito de saber como que, o papel que tinha o Henriques Negreira nessa sociedade, que o filho dele era contratado, então o filho que fazia, o que o pai fazia. O pai, no final das contas, era o vice-presidente da comissão de arbitragem, e aliás, o Laporta também explica, ele como vice-presidente da comissão de arbitragem, ele não tinha nenhuma ingerência na escala de árbitros, então não poderia adulterar resultados, pelo menos não via uma via direta de escalar árbitros mais ou menos afins ao Barcelona. Mas eu gostaria de saber o que ele tinha nessa sociedade com o filho, que participação que ele tinha nessas empresas, e principalmente eu gostaria de saber, esses relatórios chegavam no Barcelona e o que era feito com eles. Por que os secretários técnicos, os treinadores, não sabiam da existência desse serviço que o Barcelona gastou tanto dinheiro? Essas questões são muito básicas, gente. Essas questões são muito simples e elas não foram respondidas. Por isso que eu acho que a comparecência do Laporta é ruim. É valente, peita todo mundo, dá a cara a tapa, responde todas as perguntas. Então, assim, do ponto de vista institucional, mostra como o Barcelona é um clube democrático, que o presidente fica 2 horas respondendo as perguntas dos jornalistas e tal, tudo isso é verdade. Outra coisa é que questões muito simples ele não tenha conseguido responder. Eu estou em dúvida, tá? Assim, eu tenho dúvidas, simplesmente tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas desde o início do caso, eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho todas as informações. Quem tem isso é a justiça, a promotoria que tem, né? Porque a promotoria que está recebendo documentos, analisando documentos, entrevistando pessoas, falando com pessoas, a gente não tem acesso a essas coisas. Não é um processo aberto de segredo de justiça, é evidente. Então eu estou com dúvida desde o início. Eu achava que essa aparição do Laporta, que o clube ia explicar tudo do caso Negreira, explicaria tudo. Não me explicou muitas coisas. Não me explicou desde antes de 2014, entre 2001 e 2014, não é possível que não tenha um documento, uma carta, um e-mail, um nada, imagem de segurança, sei lá o quê, que mostre esse serviço antes de 2014 e que o presidente do clube não consiga explicar o que eram feitos com esses relatórios. Então, enfim, ainda tem muita coisa para aparecer, não é um checkmate do Barcelona, não é fim da linha, e vamos ver como é que isso vai ser finalizado.
se a promotoria vai conseguir provar alguma coisa, se o Barcelona não... se a defesa do Barcelona vai parar por aí e se não provarem nada, até que se prova o contrário, o clube é inocente. A imagem institucional do clube, claro que é arranhada, né? Porque a dúvida está aí no ar. Então, enquanto a dúvida estiver no ar, o Barcelona, como instituição, perde. Então, vamos ver os próximos passos. Teremos próximos passos, seguramente. Duvido muito que a coisa pare por aqui. E vamos seguir informando por aqui. Tá falado, meu povo? Um abraço para vocês. Amanhã, videozinho analisando rodada de Champions. E à noite, vídeo de Chelsea, Real Madrid. Um beijo para vocês, boa noite, juízo. Até a próxima.